Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Brown e aqui nesse vídeo surpresa que eu programei, eu não vou falar de tática, eu não vou falar do time, eu não vou falar do presente, eu vou relembrar o passado. Claro, numa data muito especial, aniversário do Botafogo, do futebol do Botafogo. No dia 12 de agosto de 1904 nascia o Botafogo Futebol Clube. Primeiro de tudo, o que tem tanto aniversário assim, né? Primeiro, o Botafogo tem um aniversário que foi aí no mês passado. Em 1894, o Botafogo do Remo, né? O Clube de Regatas Botafogo, ele foi fundado. Primeira curiosidade é justamente essa, rapaziada. Em 1894 foi fundado o Clube do Remo, 10 anos depois, em 1904, o do futebol. E aí você tinha dois Botafogos, né, que disputavam aí em diversas modalidades no Rio de Janeiro. Claro, um especializado no remo, outro no futebol. Mas entre os dois não existia nada. Inclusive, frase de João Saldanha, né, nesse livro aqui da biografia do Carlito Rocha, feito pelo meu amigo Rafael Cazé. Segundo João Saldanha, entre os dois Botafogos só existia ódio. É exatamente isso, os dois não se gostavam. E aí olha só que curioso, rapaziada, né? Pela proximidade entre os dois, né, entre os fundadores, enfim, o Botafogo do Remo era muito mais próximo, né, era bem próximo do Fluminense, hoje o nosso grande rival no Clássico Vovô. Por essa proximidade, essa aproximação aí, o Fluminense ele treinava polo aquático, dentre outras atividades, na sede do Botafogo do Remo. Já o Botafogo do futebol, Botafogo de futebol, o Botafogo Futebol Clube, ele era aliado do Guanabara, do Clube de Regatas Guanabara, e aí era meio que uma rivalidade, né? Quando você tinha esportes, né, que não remo, que não o futebol, quando você tinha confrontos aí no polo aquático, no basquete, no vôlei, enfim. Tem uma história de que o pessoal era de briga direto, o pessoal do Fluminense Futebol e do Botafogo do Remo contra o Botafogo do Futebol e o Guanabara do Remo. Então a porrada comia, por exemplo, em jogos do polo aquático, na arquibancada e tudo mais, e sinceramente, e aí existia uma rixa entre a galera do Botafogo de Futebol e do Botafogo do Remo. Mas, com o tempo, obviamente, isso mudou. Em dezembro de 1942, o Botafogo do Remo e o Botafogo do Futebol se enfrentaram numa partida pelo Campeonato Carioca de basquete, na sede lá do Mourisco Mar. Só que aí o jogador Armando Albano, que era do Botafogo Futebol Clube, teve um infarto fulminante no meio da partida e acabou morrendo. E aí, no dia 8 de dezembro de 1942, os dois Botafogos decidiram se unir e formar o Botafogo de Futebol e Regatas. Uma história que terminou com essa rivalidade que existia nos princípios dos dois clubes, das duas agremiações, que viriam a se tornar uma só. Mas hoje é dia de falar do futebol do Botafogo, que começou em 1904. E eu quero contar uma curiosidade para vocês sobre um jogador chamado Dinorá. Dinorá talvez tenha sido a prova de que o Botafogo nasceu para ser um clube com histórias próprias, né? Coisas que, assim, realmente coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Foi a primeira grande trama, assim, do Botafogo, tanto em questões extracampo, quanto dentro deles, se você para pensar que é tudo uma coisa só. Seguinte, Dinorá de Assis nasceu em Porto Alegre no ano de 1889, filho do segundo tenente, né, de artilharia do Exército, João de Assis. Ele acabou nascendo nos primórdios do futebol e aí foi morar em São Paulo, onde ele se tornou jogador, iniciou a carreira dele aos 17 anos de idade, em 1906, no Internacional de São Paulo. E aí depois, em 1908, ele passou a morar no Rio de Janeiro. Começou a carreira no América e depois foi para o Fluminense, onde foi campeão estadual. E em 1909, com apenas 20 anos de idade, ele se transfere para o Botafogo, que seria o seu último clube da carreira e da vida, que teria um fim trágico, né? Vamos contar essa história direitinho, que tem muito a ver com um grande personagem da história do Brasil. Dinorá era irmão de Dilermando de Assis, conhecido engenheiro e escritor no Brasil, também nascido em Porto Alegre, que morava no Rio de Janeiro, e o Dinorá acabou morando com o irmão no Rio. Dilermando era amante de Ana Emílio Ribeiro, nada mais nada menos que esposa de Euclides da Cunha, um dos maiores escritores da história do cenário brasileiro. Em agosto, Euclides da Cunha acabou descobrindo esse romance, e no dia 15 de agosto de 1909, o Euclides decide ir armado até a casa de Dilermando para dar um fim nisso e se vingar. Eu também não vou ficar contando detalhes aqui, porque o negócio foi em 1909, eu nasci em 96, então não tem como ficar sabendo de muita coisa. Mas numa troca de tiros que aconteceu, afinal o Dilermando era filho de militar, também andava armado, o Dinorá parece que entrou na frente do tiro que pegaria no irmão para salvá-lo, teve uma bala alojada nas costas. No fim das contas, o Dilermando matou Euclides da Cunha, e foi a grande prova de que nem sempre talarico morre cedo. Dinorá foi para o hospital, ficou bem, só que não teve a bala retirada. A bala continuou alojada em suas costas, né, com as limitações médicas que deveriam ter na época, né? Ele continuou com a bala alojada nas costas e foi liberado, mesmo com a bala,
em seu corpo a continuar com a carreira de jogador de futebol, né? Seguiu no Botafogo, foi campeão carioca pelo clube em 1910, anotando 2 gols naquele campeonato, jogando tanto como zagueiro quanto como atacante, né? Pra você ver como é que o futebol ele mudou, né? O cara atuava em 2 posições completamente diferentes e com a bala nas costas. Parece até um fim de carreira feliz, mas nem tanto, levando em conta que o cara teve que parar aos 21 anos, 20 anos de idade, a sua carreira por conta de uma bala alojada nas costas, já que ele começou a desenvolver um tipo de paralisia, né? Quando, se eu não me engano, em 1912 ou 1913, ele teve de fato a bala retirada de suas costas, ele já estava com metade do seu corpo parado e com problemas mentais, chegou a ser internado num hospício. Ele também começou a desenvolver depressão quando ele já havia tentado se suicidar algumas vezes. Por fim, ele acabou conseguindo, em 1921, se atirou nas águas do Rio Guaíba, um conhecido rio lá em Porto Alegre, bem próximo ali ao estádio Beira-Rio, e acabou morrendo afogado. Seu corpo foi encontrado e esse foi o fim trágico de Dinorah, com uma história bem impactante, né? Talvez você não soubesse que a morte de um dos maiores escritores da literatura brasileira e até do mundo teria a ver com o jogador do Botafogo Futebol Clube, posteriormente Botafogo de Futebol e Regatas, coisas que só acontecem com o Botafogo. Inclusive, falta pouquíssimo tempo para essa data, aí, 15 de agosto, completar 110 anos, foi no dia 15 de agosto de 1909. Eu poderia até postar na quinta-feira aí para fazer um TBT, né? Mas preferi postar de uma vez no aniversário do Botafogo, porque eu estou muito ansioso para contar essa história. Enfim, rapaziada, o momento história do Botafogo com o Daniel Brown. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, porque além das histórias aí que a gente tem do Botafogo, do esquema tático, falando do dia a dia do Alvinegro, eu também gosto muito de relembrar essas histórias bem românticas e impactantes da história que só o Botafogo tem. Um abraço, se inscreva no canal, espalhe o vídeo aí pra geral. Valeu!